Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal novamente. É o professor Alain, dando continuidade com eletricidade básica. Então, você que está fazendo o curso de eletricista predial, eletricista residencial, técnico em eletrotécnica ou engenharia elétrica, ou na parte de automação, se inscreva no canal para novidades. E para você que tem curiosidade de aprender um pouco sobre elétrica, eu estarei aqui passando essas informações para você. Então, nós começamos aqui com a nossa eletricidade básica. Vou diminuir aqui, ó, certo? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Então, na nossa eletricidade básica, nós trabalhamos primeiro com corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Pessoal, isso aí é o básico da eletricidade para a gente começar a aprender, ok? Então, a corrente elétrica, ela está disponível em todos os equipamentos elétricos para seu funcionamento. A tensão elétrica ela tem diversos valores, desde do baixo valor, médio valor e alto valor. Aí você vai falar assim, ó, baixa tensão, média tensão e alta tensão. Por exemplo, lá no poste é alta tensão, que é 13,8 kV, que é 13.800 volts, uma tensão muito elevada. Agora, baixa tensão é o que tem na sua casa, por exemplo, no estado de Goiás é 220 volts monofásico e no estado de São Paulo é 127 volts, ok? E resistência elétrica, você vai ver, eu vou falar de uma forma mais técnica, mas aqui passando de forma mais clara para vocês, a resistência elétrica são materiais que oferecem uma dificuldade da passagem da corrente elétrica, ou seja, na natureza tem diversos materiais que são isolantes de eletricidade, sabia? Então é o seguinte, o que que ocorre? Por exemplo, a gente tem o plástico, o PVC, que é isolante de eletricidade, nós temos a fita isolante, nós temos a bota de borracha, a borracha em si, a porcelana, que é isolante de eletricidade, e outros materiais, como madeira, ok? Temos condutores também. No caso da instalação elétrica, nós utilizamos o cobre, ok? Na baixa tensão. E na alta tensão, lá no poste, nós já utilizamos o alumínio, material que é o alumínio. Então, nas casas, na indústria, no comércio, a gente utiliza a fiação de cobre. Agora, na parte de alta tensão, lá nos postes, nós utilizamos o cabeamento do material alumínio, ok? Então, vamos lá. Então, passando aqui para baixo aqui. Aí, agora ele passou. Aí. Então, aqui na tensão elétrica, nós temos esse cientista aí, ó, certo? Chamado-se Alessandro Volta, que fez os primeiros estudos, certo? Sobre a tensão elétrica. Então, Alexandre Volta aí, ó, de 1745 a 1827, ele foi o físico italiano, né? Inventor da pilha. Então, ele inventou essa primeira pilha aqui, ó. Em sua homenagem, no Congresso dos Eletricistas, deu o nome de volt. Então, a unidade da tensão elétrica é o volt, representado pela letra V. Dando um exemplo, lá na sua casa, você tem a tomada monofásica de 220 volts, no caso do estado de Goiás, e em São Paulo, 127 volts. Então, ele é esse cientista que começou a estudar a tensão elétrica. Como ele chamava-se Alessandro Volta, ficou em sua homenagem. A tensão elétrica é dada em volts, ok? Certo? Aí, qual que foi a experiência dele? Ele pegou e fez o seguinte, ele foi colocando aqui, ó, disco de prata, zinco e papel de carvão. Prata, zinco, papel de carvão, certo? E aí surgiu o polo positivo em cima e o polo negativo embaixo, que é o que vocês conhecem, ok? Certo? Só que tinha um detalhe, essa pilha, ela tinha um cheiro forte, por causa do material químico, certo? Cheiro muito forte,
explosivo, né? E depois teve a melhoria aí com outro cientista que chama-se Daniel. Aí você vai ver que é a pilha de Daniel. Bastante utilizado lá na escola, né? Em feiras de ciências, certo? Que eu vou estar demonstrando logo à frente para vocês. Então, os primeiros estudos sobre a tensão elétrica foi com esse cientista aí, chamado-se Alessandro Volta, né? Graças a ele que nós temos aí a tensão elétrica, ok? Tá aí os dados aí e a fonte aí também, tá? Se você quiser fazer uma pesquisa. O nosso próximo cientista aqui chama-se André-Marie Ampère, ou seja, né? Ampère. Aí, André-Marie Ampère, né? Foi um importante físico, né? Cientista e matemático francês que, em sua homenagem, a unidade da intensidade da corrente elétrica recebeu seu nome, que é o ampere. Ou seja, a corrente elétrica é dada em amperes. Então, por exemplo, você vai ter a tomadinha lá, aquela tomada que você usa lá na sua casa para ligar o eletrodoméstico, de 10 amperes. E tem a tomada também de 20 amperes. A tomada de 10 amperes nós falamos que é uma tomada de uso geral, conhecida como TUG. E a tomada de uso específico é chamada de TUI. Tomada de uso específico para ligar uns equipamentos com uma corrente mais elevada. Gostou desse assunto? Está interessado? Se inscreva no canal, deixe seu comentário para maiores novidades, ok? Certo? Então, a corrente elétrica é dada em amperes, representado pela letra A, ok? E aqui nós temos o nosso George Simon Ohm. O George Simon Ohm, ele foi um físico matemático, pessoal, né? Onde ele realizou experiências e definiu o conceito de resistência elétrica. Verificou que a resistência elétrica dos materiais, né, era inversamente proporcional à área de seção transversal do fio e diretamente proporcional ao seu comprimento. Ou seja, significa que a resistência elétrica é a capacidade do corpo de qualquer material, né, de se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicado. Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohm, segundo o Sistema Internacional de Medidas, que é representado por SI. Então, aí, esse aí é o pai da resistência elétrica. Lembrando que a resistência elétrica são os materiais que são isolantes, por exemplo, certo? Materiais que nós temos os condutores. Então, no caso, como eu citei, né? Na sua casa você tem um material que é com a baixa resistência elétrica, que é utilizado para fazer instalação elétrica, que é o cobre. Todas as instalações elétricas de baixa tensão, a gente utiliza o cobre. E na parte de alta tensão, nós utilizamos o alumínio, ok? Devido ao cobre ser cotado em dólar, ser bastante caro e também pesado, por isso que ele não é utilizado lá na alta tensão, senão todo mundo tava, né? Ia ter um furto, né? Maior, né? Por isso que a gente utiliza o alumínio. O alumínio é mais leve e é mais barato do que o cobre, ok? Certo? Então, essa parte aí, pessoal, é a nossa parte de eletricidade básica. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, certo? Levando agora a parte mais técnica, se você tiver um caderno, anote aí, ó. Corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons em uma determinada direção para manter o equilíbrio do circuito. E aí, seu instrumento de medida é o amperímetro, ou alicate amperímetro, ou o próprio multímetro. Tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos, medida em volts, representado pela letra V, e o instrumento de medida da tensão elétrica é o voltímetro. Ele é utilizado em
paralelo com o circuito. Resistência elétrica é a dificuldade que o material tem, que oferece, é a passagem da corrente elétrica, e ele é representado em ohms, representado também pela letra grega ômega. É o instrumento utilizado para medir a resistência elétrica, chama-se ohmímetro, ou pode ser o multímetro ou o alicate amperímetro também. Mas detalhe, para realizar o teste de resistência elétrica, o circuito deve estar desligado. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e se inscreva no canal para mais novidades. Eu estou finalizando aqui.